Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito de controle do aquecedor de catalisador, banco 1. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Toyota, Jeep, Honda, Nissan, Subaru, GM, Ford, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Se você for diagnosticado com um código P0429 armazenado, precisará saber que isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um problema no circuito de controle do aquecedor de catalisador para o banco de motores 1. O banco 1 especifica que o mau funcionamento ocorreu o catalisador para o banco do motor que contém o cilindro número 1. As condições que podem causar o armazenamento deste código podem ser elétricas ou mecânicas. A principal função do catalisador aquecido é reduzir as emissões de escape dos motores a diesel e gasolina. É um elemento de filtragem denso de fibras cerâmicas e metais preciosos, encerrado em uma carcaça de aço e posicionado no tubo de escape. Óxidos de nitrogênio prejudiciais parêntese que abre N2 o parêntese que fecha. Monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados são todos convertidos em íons inofensivos de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e a água após fluir através do conversor catalítico aquecido. Isso é realizado usando o elemento de filtragem e o calor extremo dos gases de escape do motor. No caso do conversor catalítico aquecido, o elemento de filtragem é ainda mais aquecido com uma injeção controlada por PCM de algum tipo de fluido de escapamento de diesel inflamável. As temperaturas do conversor catalítico devem atingir pelo menos 800 graus Fahrenheit e as unidades catalisadoras aquecidas devem atingir até 1200 graus Fahrenheit. A eficiência do conversor catalítico é monitorada usando sensores de oxigênio a montante e a jusante, O2, e sensores de temperatura de exaustão. Se o catalisador aquecido não estiver funcionando corretamente, as variações na concentração de oxigênio entre a exaustão de entrada e a saída não serão significativas. Se os sensores de O2 a montante e a jusante refletem uma concentração de oxigênio de exaustão semelhante ou se um mau funcionamento elétrico for detectado no circuito de controle do catalisador aquecido, um código P0429 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Outros códigos de problema de eficiência do catalisador do banco 1 incluem P0420 eficiência do sistema de catalisador abaixo do limite, banco 1, P0421 aquecimento da eficiência do catalisador abaixo do limite, banco 1, P0422 eficiência do catalisador principal abaixo do limite, banco 1, P0423 eficiência do catalisador aquecido abaixo do limite, banco 1, P0424 temperatura do catalisador aquecido abaixo do limite, banco 1, P0425, P0426, P0427, P0428 códigos de circuito do sensor de temperatura do catalisador gravidade e sintomas de código como o aquecedor do catalisador é crucial para a redução da emissão de escape. Um código P0429 deve ser considerado grave. Os sintomas deste código podem incluir diminuição da eficiência do combustível, falta de desempenho geral do motor, fumaça preta excessiva dos gases de escape. Outros códigos de problemas de diagnóstico relacionados: iluminação por mil, lâmpada indicadora de mau funcionamento. Causas: as causas potenciais para a configuração desse código são sensor de temperatura de escape com defeito ou inadequado ou insuficiente, fluido de exaustão do diesel, sistema de injeção de fluido de exaustão do diesel com defeito, fiação e ou conectores queimados, danificados, quebrados ou desconectados, sensor IS com defeito de O2, conversor catalítico ruim, vazamento de exaustão do motor. Procedimentos de diagnóstico e reparo para mim: um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, TVOM, um termômetro infravermelho com um ponteiro laser e uma fonte confiável de informações do veículo, como o Data DY, serão necessários ao diagnosticar um código P0429. Quaisquer códigos de injeção de fluido de escapamento de diesel, códigos de falha de ignição da ignição, códigos do sensor de posição do acelerador, códigos da pressão do ar do coletor e códigos do sensor de fluxo de massa de ar devem ser abordados antes de tentar diagnosticar um código
código armazenado P0429. O mecanismo deve estar em boas condições de funcionamento antes de diagnosticar este código. Normalmente, começo meu diagnóstico com uma inspeção visual dos chicotes elétricos e conectores do sistema. Eu focaria minha atenção em chicotes que são direcionados perto de tubos e coletores de escape quentes, bem como naqueles que são direcionados perto de bordas afiadas, como as encontradas nas proteções de escapamento. Em seguida, eu conectava o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperava todos os códigos de problemas e congelava os dados do quadro. Escrevo essas informações porque podem ser úteis se isso for um código intermitente. Limpe os códigos e teste o veículo para ver se o P0429 é redefinido. Se aplicável, verifique se o reservatório de fluido de escape de diesel está cheio com o fluido correto e se o sistema de injeção está funcionando corretamente. Se o sistema de injeção de fluido de exaustão a diesel falhar, o catalisador aquecido não funcionará eficientemente e um código P0429 será armazenado. Se o sistema de injeção de fluido de exaustão a diesel não estiver funcionando corretamente, verifique os fusíveis e relés do sistema para garantir que o controlador esteja funcionando. Se o sistema de injeção de fluido diesel estiver funcionando como projetado, use o termômetro infravermelho para testar as temperaturas de entrada e saída do conversor catalítico. Use a fonte de informações do veículo e compare os dados reais de temperatura com as especificações do fabricante. Se a temperatura de saída não estiver dentro das especificações, suspeite de um catalisador com defeito. Se a temperatura de saída do catalisador aquecido atender às especificações, use o DVOM para testar o sensor de temperatura de exaustão usando as especificações encontradas na fonte de informações do veículo. Substitua o sensor de temperatura de exaustão se ele não atender às especificações do fabricante. Teste os sensores de O2 seguindo as recomendações do fabricante. Notas adicionais de diagnóstico. O código P0429 é frequentemente armazenado como resultado de um fluido de escape de diesel incorreto ou insuficiente. Desconecte os controladores relacionados antes de verificar os circuitos com o DVOM.